O vídeo de hoje vai ser sobre Adversarial Machine Learning, Industry Perspectives, que seria algo em tradução livre como a Machine Learning Adversarial, perspectivas da indústria, né? E esse é um paper que foi escrito pelo time da Microsoft, é um paper recente, agora de maio de 2020, que, como o paper até está trazendo aqui no início, né, no substract, foi uma entrevista que foi entrevista. O resultado desse paper foi uma série de entrevistas, né? Aliás, o resultado desse paper vem de uma série de entrevistas, né, com 28 organizações diferentes, no qual os autores eles atestam que as empresas não estão devidamente equipadas com aspectos táticos e estratégicos para proteger e responder ataques em sistemas de machine learning, né? E aí o principal objetivo do paper é tentar fazer um desenho de uma agenda de pesquisa que venha somar aí ao que eles chamam de Security Development Life Cycle, né? Para que essa adoção de práticas contra esse problema desse machine learning seja adotado. Mas antes de mais nada, né, para quem não sabe o que é Adversarial Machine Learning, né, ou Machine Learning Adversarial em neologismo, seria basicamente ataques que sistemas de machine learning ou deep learning ou de inteligência artificial sofrem em relação aos seus inputs que levem a que o output desses modelos, né, seja de machine learning, deep learning e outras aplicações, deem resultados errados. Então esses ataques podem ser tem inúmeros ataques, né, como a gente chama de model poisoning, que é quando a parte dos inputs do modelo são, digamos assim, envenenados, né, e por isso que é o que chama de model poisoning. E de acordo com esses inputs ruins, o modelo ele começa a ter uma convergência ruim ou totalmente enganado, né, enganoso. Então, um caso clássico foi desse chatbot aqui da Microsoft, né, chamado Tay.ai, que é um caso clássico aqui de model poisoning, no qual, através da interação de inúmeros usuários, né, ah, ah, dentro do Twitter, né, no qual eles começaram a citar essa Tay como colocar lá o @Tay para responder as mensagens. O bot ele foi aprendendo com essas interações e aí a partir de um determinado momento, o bot começou a pregar a, questões como nazistas e por aí vai. E até mesmo tem um tweet aqui no qual ah, o bot ele coloca que vai construir um muro e o México vai pagar por isso, né? Que é uma referência direta aqui ao presidente dos Estados Unidos, que deu essa declaração na época da sua campanha. Então esse aqui é um caso clássico de model poisoning. Em outros casos, né, pode ser um caso que até eu escrevi aqui um tempo atrás, no meu site, de ataques que a gente chama de white box, né? Então quando alguém com acesso ao sistema tem a capacidade de ferir alguns aspectos de segurança para que os modelos eles deem um output totalmente diferente. Então aqui eu usei um modelo bem simples, no qual era um modelo de score de crédito ou de classificação, né, se o cliente entrar numa situação de inadimplência ou não. E apenas com um update simples na classe do modelo, né, do scikit-learn, é possível que o modelo tenha apenas um output, um único output, né, independente dos inputs que forem passados para o modelo, né, o que de uma maneira ou de outra já oferece um risco de segurança muito grande. Então, voltando aqui para o paper novamente, né, então alguns dos principais resultados do paper, né, que eles colocam aqui, que de 25 de 28 organizações indicaram, né, que eles não têm as ferramentas necessárias para defesa as ferramentas corretas, né, para defesa desses sistemas de machine learning no qual elas dependem hoje. E também um segundo ponto do artigo aqui é que eles enumeram alguns aspectos de engenharia que possam ser considerados
para a defesa de sistemas, né, no qual eles colocam aqui um framework da própria Microsoft, aqui acho que é um framework da indústria chamado Security Development Lifecycle, né, que seria uma espécie de framework de melhores práticas de segurança. Seguindo em frente aqui no artigo, né, então, eles colocam aqui que dentro desses 28 empresas que eles entrevistaram, né, 18 delas têm mais de 1.000 empregados e 10 delas são de pequenas e médias empresas. E aí a parte do tipo de organizações, né, então cerca de um terço dessas, quase um terço, né, dessas empresas são de cybersecurity, né, então são de segurança digital. E aí eles colocam aqui, né, que alguns aspectos metodológicos, né, no qual eles primeiro que eles entrevistaram em cada empresa duas pessoas, né, de dois tipos de perfis diferentes. A primeira que é em relação o desenvolvedor, né, que estaria ali como na responsabilidade de fazer o deploy desse modelo de machine learning. Ah, e também uma segunda pessoa, né, do time de segurança que tem como aspecto orientar em relação às políticas de segurança da empresa, né? Então eles fizeram essa entrevista dupla para ter um resultado, digamos assim, um pouco mais robusto, não com viés somente da parte de desenvolvimento, mas também com viés da parte de segurança, né? No qual esses dois universos que às vezes são conflitantes, eles convergem quando o assunto é Adversarial Machine Learning. E aí eles colocam um outro ponto aqui que a distribuição geográfica, né, isso é um fator limitante da pesquisa, mas que não tira nenhum tipo de ponto importante. Acho que eles colocam, né, que eles não seguiram nenhum tipo de distribuição geográfica, né, no qual eles consideraram empresas que operam nos Estados Unidos e na Europa, mas hoje a gente, não que essas duas regiões sejam o centro do mundo, mas grande parte das grandes empresas que operam numa forma minimamente transparente estão nesses dois centros, né? Ainda tem a China e a África tá um pouco mais em desenvolvimento. A China é uma coisa um pouco mais opaca, né? Então esses dois centros representam bem aquilo que a gente vê hoje como centro de tecnologia no que diz respeito à parte de inteligência artificial e machine learning, né? Que a gente chama mais de mainstream. E aí eles compartilham aqui os achados do artigo, né, no qual é, eles colocam aqui que apenas 6 organizações têm interesse real mesmo, assim, estão prontas para alocar pessoal para resolver esse problema. Então, e aqui entra uma coisa que é interessante, que uma coisa é quando a gente fala de segurança, né, de aspectos de segurança em si, quando envolve parte de treinamento ou parte de mudança de política, mas um outro tipo de comprometimento é quando a empresa ela tá disposta não somente a realizar a parte de treinamento, quanto também de alocar pessoal, de contratar para resolver esse problema de forma mais adequada, né? Então eles estão aqui, dessas 28 organizações, apenas 6 estão dispostas a fazer esse tipo de investimento que envolvem capital humano para resolver esse problema, né? E o segundo ponto, né, que eu acho que é o grande achado desse trabalho, é que a grande parte das discussões e do pessoal, né, que lida com machine learning nos dias de hoje tem um cuidado de segurança muito baixo, um conhecimento de segurança, né, um know-how muito baixo em relação à parte de adversarial learning, né? Então eles colocam aqui que é um ponto que é bem interessante, no qual que eles falam que ataques tradicionais de software, né, software engineering, são desconhecidos conhecidos, né? E que ataques a modelos de machine learning são desconhecidos desconhecidos, né? De uma certa maneira, seria coisas que não são nem são desconhecidas, mas os analistas, os desenvolvedores podem nem ter a noção de que esses problemas podem acontecer, né? Então isso é um problema gravíssimo, porque primeiro porque quando a gente fala de sistemas de machine learning, né, a gente está falando essencialmente não somente do código,
mas sim de modelos que tomam de modelos que tomam algum tipo de decisão baseada nos dados, né? E se esses modelos que alguns deles são totalmente black boxes, né? Então caixas pretas que não são, digamos assim, auditáveis por natureza, quando a gente coloca uma camada de complexidade no qual inputs desses modelos podem ser utilizados para enganar esses outputs, né, ou trazer os outputs errados, isso implica que uma camada extra de problemas que esses modelos podem ter, né, no momento que eles estão ali tomando uma decisão. E aí, seguindo um pouco para o artigo, né, eles colocam aqui uma tabela, deixa eu até aumentar o zoom aqui, em relação a quais tipos de ataques, né, podem afetar essas 28 empresas, né? E eles colocaram aqui que é poisoning, né? Então, quando inputs maliciosos, né, são incluídos nos inputs misturados aos inputs verdadeiros que levar intencionalmente a que o modelo traga outputs errados, né? Então, esse, digamos assim, envenenamento de modelos seria a causa número um. O número 2 aqui seria o que eles chamam de model stealing, né? Então, roubo de modelos. Então, imagina que a gente está numa empresa hoje, ou que você ou eu estamos numa empresa hoje, que a gente faz um modelo por exemplo, de linguagem em língua portuguesa, no qual a gente desenvolve lá embeddings usando um GPT-3, por exemplo, que nós gastamos 3 milhões de dólares para treinar aquele modelo totalmente em português, e alguém vai lá e vaza aquele modelo, né? Ou alguém entra na nossa infraestrutura e roube o modelo em si, né? No caso aqui poderia ser o artefato ou poderia ser, por exemplo, os pesos desse modelo, né? Da mesma forma que a gente tem desses modelos pré-treinados. O terceiro ponto aqui é que eles chamam de model inversion, né? Então, de acordo com ataques que a gente chama de query attacks, no qual, através de inúmeras queries que são feitas nesse modelo, a pessoa que está atacando, né, a instituição ou o algoritmo que estiver fazendo um ataque naquele modelo, ele consegue saber que tipo de output leva a um determinado resultado. Então, imaginando que a gente tem um modelo de score de crédito, por exemplo, que vai determinar ali se o crédito vai ser aprovado ou não. Então, imaginando que a gente tem uma feature, por exemplo, limite, ou duas features, né? Limite e, por exemplo, se a pessoa tem um nome sujo ou não. E aí, de acordo com esses parâmetros, né, no qual esse atacante ele vai fazer um request para esse modelo, esse request pode ser através de uma requisição curl, ou wget, ou via alguma outra chamada de API, no qual ele passa um valor X, então R$ 1.000, e a pessoa tem uma flag lá, que um nome sujo, número 1, por exemplo. E aí, de acordo com esse put, com essa query, o modelo retorna, por exemplo, que essa pessoa não pode ter crédito, no caso hipotético. E aí, com inúmeras queries, né, então pode ser usada não somente R$ 1.000, como R$ 2.000, R$ 3.000, mas de acordo com esse range de valores para cada uma dessas duas features, o atacante ele consegue saber qual resposta o modelo vai dar de acordo com os inputs. Então, e aí isso fica muito mais fácil para burlar esse modelo, né? Sabendo que, por exemplo, toda vez que eu colocar um valor de menos de R$ 1.000 de saldo, por exemplo, de limite de crédito, e a pessoa teve o nome sujo, por exemplo, e a flag vai estar marcada como 1, eu sei que toda hora eu vou ter aquele score de crédito baixo. Então o atacante ele vai trabalhar para que ter um saldo maior e esse atributo de nome sujo ser, por exemplo, igual a 0. Né? Então esse é um modelo, é uma forma de model inversion, né? que é chamada em termos de adversarial machine learning. O quarto ponto aqui que eles colocam, que é o que chama de backdoor ML. Então isso quando alguns modelos de machine learning, de acordo com alguns inputs específicos, eles podem dar um determinado resultado esperado sempre, né? Então o que chama de backdoor. Isso pode ser feito de forma bem fácil, por exemplo, em processamento de linguagem natural, no momento que a gente usa lexicons, por exemplo, numa determinada classe. A partir do momento que a gente treina um número suficientemente alto de instâncias rotuladas com uma frase específica ou com determinados léxicons específicos, no momento que alguém vai fazer uma query nesse modelo e coloca aquele conjunto de léxicons,
a pessoa vai ter aquele resultado sempre, né? Como se fosse uma espécie de backdoor, né? Na verdade seria uma espécie de easter egg, né, dentro do modelo, no qual, a partir de um determinado input específico, sempre vai ter um resultado, né, que eu chamo de backdoor. E o quinto aqui é em relação ao membership inference, né, que é um assunto que é bastante importante nos dias de hoje, quando a gente fala da parte de FAT, né, de Fairness, Accountability e Transparency, no qual membros daquele conjunto de treinamento eles podem ser inferidos através de queries nesse modelo. Então, por exemplo, vamos imaginar no nosso modelo de credit score a gente tem uma variável chamada zip code, né, ou chamada CEP. E aí, de acordo com uma query que a gente tem um valor específico de um CEP, por exemplo, um CEP da região onde eu moro, eu morava no Brasil, por exemplo, na região do Jaraguá, que é uma região pobre, é, um atacante ele consegue saber de uma certa forma que aquele modelo sempre vai dar score de crédito baixo para as pessoas que moram naquele zip code. Então, esse é um tipo de membership inference que pode ser feito por um atacante de um algoritmo de machine learning ou de um algoritmo de deep learning, né? Que é esse que a gente chama de membership inference. E aí tem alguns outros aqui como exemplos adversariais, uh, recuperação de provedores maliciosos dentro da base de treinamento e por aí vai, mas esses cinco que eu citei anteriormente são as maiores preocupações dessas organizações. Seguindo em frente aqui, então, eu já falei da parte de data poisoning, né? A parte de model stealing. E aí aqui um ponto que é bem interessante no artigo também, que esse número 4, no qual que eles falam a respeito em relação a esse mal entendimento no que significa esse adversarial machine learning, né? Porque quando a gente começa a pensar em machine learning em termos de segurança, a gente parte muito mais do princípio da parte de código e da parte de peso, no qual parte do pressuposto que se a gente usa, por exemplo, Keras ou o TensorFlow ou o PyTorch, como eles colocam aqui, esses frameworks, por serem pertencentes a empresas grandes, toda a parte de segurança já vai estar sendo validada por essas empresas, né? Que é somente que isso somente é 50% da segurança, né? Que é a segurança do código e das dependências daquelas bibliotecas, os fluxos, né? Que essas bibliotecas exercem. Quando na verdade, quando a gente fala de adversarial machine learning, a gente está falando não somente do código em si, mas dos dados, né? Que é o principal motor de todos os modelos, de tudo que a gente conhece como modelos de machine learning, né? Que é quando a gente fala de segurança machine learning, tem que estar casada não somente a segurança de código em relação às dependências desse código e os fluxos que esses códigos, essas bibliotecas executam, quanto também dos inúmeros ataques, né, que podem acontecer na parte de dados, né, e na parte de inferência, que é como a ideia do que foi até colocado anteriormente aqui, né, de que são ataques de modelos de machine learning, né, eles estão na esfera de coisas desconhecidas que a gente não sabe que não sabe, né? Então, esse ponto também que eu acho bem interessante, que o artigo ele joga a luz de uma maneira bem satisfatória, né? E aí eles colocam aqui na próxima sessão, eles falam um pouco aqui sobre o SDL, né? Que é esse Secure Development Lifecycle, né? Que seria uma ideia de como se fosse um board no qual todos os bugs ou todos os problemas conhecidos em relação à parte de machine learning tivesse um determinado repositório, como assim existe na parte de vulnerabilidade de sistemas e por aí vai, né? Que eles propõem aqui esse framework para consolidar essas iniciativas. Mas isso é uma coisa um pouco mais deles, né? Da própria Microsoft, que a gente entende o interesse deles nesse tipo de solução. Mas seguindo em frente, né, o que eles colocam aqui, e aí a seção número 4, no que ele fala que nas lacunas em relação ao desenvolvimento das soluções de machine learning, né?
que o primeiro que eles colocam que é a falta de um repositório que tem uma determinada curadoria, né, em relação aos ataques de adversarial machine learning, né, então é uma coisa que até que eles colocam aqui esse framework da MITRE ATTCK, que é uma espécie de um repositório que tem todas as vulnerabilidades de segurança, que tem um board lá que as pessoas, ou desenvolvedores, né, e analistas de segurança atualizam esse board com vulnerabilidades são encontradas e formas de ataque. Então, na parte de machine learning, isso não existe ainda de uma maneira centralizada ou curada. Existem algumas iniciativas, mas não é nada centralizado e nada que é amplamente divulgado digamos assim, nas fontes mais mainstream de machine learning, né, que são um dos problemas, uma das lacunas, né, em relação ao desenvolvimento dessas soluções de machine learning. O segundo ponto no que eles colocam aqui, né, deixa eu colocar aqui o número B aqui, que é até não coloquei o highlight aqui nessa sessão, mas é práticas de coding, né, ou contramedidas, né, em relação a ataques adversariais, sim, mais comuns, né, no qual a gente acho que, e aqui colocando uma opinião um pouco mais pessoal, né, se a gente observar os grandes repositórios de machine learning, os grandes canais de broadcasting de notícias e de artigos de machine learning, cerca de 99% não vai falar em relação à parte adversarial, né, que é, e na nossa cabeça, né, a gente pensa muito mais na parte de código, né, e bibliotecas que tenham dependências, mas a gente não pensa muito em relação puxa, como que, por exemplo, no momento que eu vou fazer meu data augmentation para geração de imagens, como que eu me defendo de ataques adversariais aqui, por exemplo, para minha rede não ser enganada, né? Ou no momento que eu estou usando um problema, estou trabalhando em algum problema de NLP, como que eu faço uma forma para não ter nenhum tipo de discriminação de linguagem, né? De gênero, por exemplo. Então são coisas que é muito difícil passar na nossa cabeça no momento que a gente desenvolve esse tipo de soluções, né? Mas isso tem que ser levado em consideração na parte do desenvolvimento, né? Esse tipo de contramedida para evitar esse tipo de coisa, né? E isso também vale para a parte de time series, né? Então, imagina que a gente tem um sensor de dados lá que faz algum tipo de previsão e de repente tem algum outro atacante, uma pessoa que está atacando aquele sensor que naturalmente vai gerar dados falsos para a gente, né, que desencadeia algum tipo de medida, né? Então são tipos de coisas que é muito difícil a gente pensar em interações de machine learning, mas são coisas que têm que fazer parte dessa cultura no momento do desenvolvimento. Seguindo aqui posteriormente, né, o ponto C, no qual eles colocam aqui a parte de análise estática, né, e análise dinâmica de sistemas de machine learning, né? Então eles colocam aqui a parte de vulnerabilidade de segurança de software, né? E no caso, alguns testes, né, que eles colocam aqui, que podem ser feitos da mesma forma que é feito na parte de desenvolvimento de software, que é análise estática e análise dinâmica, no qual eles usam tanto ataques black box quanto white box, né? White box seriam ataques internos, né? Então, partindo de pessoas que têm acesso àquele sistema, e esses ataques são prevenidos muito mais na parte que chama de clearance, né? De acessos e acessos administrativos à mudança de objetos, e ataques black box é muito mais na parte de inputs, né? Que eles colocam aqui que isso pode ser uma coisa que tem que ser levada em consideração também, que falta na parte de desenvolvimento. E a parte o número D aqui, que eles colocam nessa seção de gaps, né, no desenvolvimento de machine learning, que é a parte que eles falam de auditing e logging, né, que é uma parte que, curiosamente, ela vem ganhando uma atração muito grande com esse advento aí que a gente chama de MLOps, né, ou Machine Learning Operations, no qual são incorporados aspectos que chamam de observabilidade, né, ou observability, que seria basicamente três pontos que o número um seria traces, né, então fazer
fazer toda a parte de tracking dos erros, a parte de logging, então para cada input e para cada transformação, para cada estado, né, que houvesse alguma transformação de inputs dentro desse modelo, dentro de uma API, por exemplo, tivesse esse logging de uma certa maneira. E a última parte seria uma parte mais relativa de monitoramento, né, barra APM, né, que chama a Application Performance Monitoring, que seria um monitoramento desses outputs desses modelos, né? Então, imaginando, por exemplo, que a gente tem um modelo de score de crédito, no qual a gente tem um determinado aspecto de saber a frequência no qual as rejeições acontecem, e de repente essas rejeições fossem totalmente a zero. Então isso seria um aspecto de monitoramento, né, de APM, no qual, de Application Performance Management, no qual soaria algum tipo de alarme, algum tipo de alerta para os desenvolvedores, falando assim, cara, o seu modelo não está tendo esse output mais. Dentro dessa distribuição de frequência que está acontecendo, que você tem naturalmente aqui, esse evento de crédito não concedido não está acontecendo, vai lá e monitora, né? Então, essa é uma das coisas que é basicamente telemetria, né, como eles colocam aqui, mas que se na parte de software isso está bastante desenvolvido, na parte de machine learning é uma das coisas que ainda tá em desenvolvimento. E eles colocam aqui algumas lacunas, né, em relação ao preparo do deployment desses sistemas de machine learning, né, no qual eles colocam a parte de ferramentas automatizadas, né, da parte de pipeline, mas isso, para quem trabalha hoje em nuvem, é uma coisa que já é muito estabelecida. Mas o ponto principal aqui dessa parte de deployment que eu achei é essa parte de right timing, né, que seria algo como ataques, né, se as organizações tivessem formas de contratar serviços para fazer esses ataques, né, então imagina que a sua organização ela tem um modelo de machine learning em produção, e essa empresa ela pode contratar uma empresa do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia, da África, da Ásia, enfim, para fazer ataques, né, para testar a segurança desses sistemas de forma totalmente independente, né? E que é uma ideia bem interessante, inclusive pode servir até como ideia de negócio para quem quiser continuar nessa parte de adversary learning, né? Porque tem uma ramificação de pesquisa bem grande nesse aspecto. E a última parte aqui que eles colocam, né? Deixa eu ver se é a última parte. Acho que é a última parte, que é a parte que eu acho que é mais interessante, que é lacunas, né, no sistema de machine learning quando esses sistemas estão em ataque. E aqui eu acho que entra muito o ponto de que remediar sempre vai sair mais caro, sempre vai sair vai ser muito mais traumático do que a prevenção, né? E acho que esse é o principal. Se eu tivesse que colocar o principal ponto desse artigo aqui da Microsoft, seria que para cada pessoa, pelo menos começar a pensar, pelo menos ter a percepção de como esses sistemas eles são frágeis, de uma certa maneira são frágeis, e que quando as coisas começarem a convergir de uma maneira muito ruim, como nesse caso aqui desse chatbot da Microsoft no Twitter, a parte de remediação vai ser muito mais traumático, vai ser muito mais difícil, né? E isso entra até aquele ditado que diz que vitamina sempre é mais barato do que um tratamento interventivo, né? Do que um remédio. E aqui o que eles colocam em relação a quando esse sistema tem um ataque, né? Então, a primeira coisa, a parte de fazer uma avaliação, né, das vulnerabilidades desses sistemas de machine learning. Então é muito difícil saber hoje quando um sistema está sendo atacado, né? Então, se você não tem um APM ou aspectos de observabilidade muito bem implementados no seu modelo de machine learning, vai ser muito difícil saber quando esse modelo está
tá sofrendo ataque, isso pode levar a consequências inesperadas e um ataque muito mais prolongado, né? E que pode ser um problema muito grande. O número 2 aqui, né, que eles chamam aqui de esse Incident Response, que é uma coisa que, e aqui é uma visão um pouco mais pessoal assim, da indústria do que eu vejo, mas a minha visão pode estar muito limitada assim, por causa das minhas fontes, mas é que no momento que a gente tem um sistema de machine learning implementado, então imagina que a gente tem um recommender, por exemplo, na Netflix, né? Então, e os recommenders da Netflix estão sofrendo um ataque no qual só fazem algum tipo de recomendação de filmes com temática que remete ao nacionalsocialismo, por exemplo, ou filmes extremamente violentos, né? No momento que o Netflix, por exemplo, sofre esse ataque, tudo bem que o Netflix é uma empresa grande e tem esses mecanismos, mas é sempre bom ter um mecanismo chama de fallback, né, de sistema de backup, no qual vai estar totalmente isolado do sistema de machine learning e vai estar ali baseado em regras ou listas pré-calculadas e por aí vai. Para que, se no momento que esse sistema de machine learning sofre algum ataque, esse sistema pode ser totalmente desligado, né, ou todo o seu tráfego redirecionado para uma parte da aplicação que não tenha esse tipo de comportamento e que sofra algum tipo de ataque. E aqui vale muito para quem trabalha principalmente com a parte de credit scoring, né, e também para a parte de sistemas de recomendação. Né. Isso é uma coisa que existem muitos casos, né? Isso é um caso, inclusive, que eu estou trabalhando nos últimos 2 anos, de que sistemas de recomendação começam a dar problema, e aí quando você já vê, você substitui o antigo sistema baseado em regras e você não tem um fallback, e aí no momento que você tem um incidente, fica muito mais difícil para corrigir alguma coisa, isso sai muito mais caro, tem toda uma carga de estresse e sem sombra de dúvidas, a experiência do usuário também, que em primeiro lugar fica ruim, e até mesmo alguns aspectos de regulação e questões legais que podem entrar também, caso algum tipo de problema ocorra nesses sistemas de machine learning e que não tenha uma resposta adequada, né, ou mecanismos de fallback que facilitam aí nesse tempo de resposta. E aí aqui já está na parte final do artigo, né, que eles colocam algumas perguntas em relação a algumas diferenças latentes em sistemas de machine learning, né, que é a parte de forensics, né, que é a parte de investigação em relação aos incidentes. Né. Então, existem algoritmos de machine learning, como eu já coloquei anteriormente, eles são muito diferentes de software engineering tradicional e são muito mais sensíveis, são muito mais frágeis, né? Que ele tem inúmeras fontes de incerteza e pontos de falha, né? Como por exemplo, se todos os artefatos que são gerados, né, os modelos ou as bases de dados ou APIs, enfim, se eles estão sendo analisados para qualquer ataque, se existe uma arquitetura que seja robusta a esses ataques, se existe a telemetria, se pode acontecer problemas de hardware, em relação à parte de gerenciamento dos dados também. Então isso pode ser fonte de fragilidade, né, de fator latente ali que pode causar algum tipo de problema de segurança, né, caso ocorra algum ataque. Ou até mesmo a parte de coleta de dados, né? Como que esses dados estão sendo coletados, né? Se existe vieses ou fontes de sensores, digamos assim, que podem sofrer ataque aí de redes adversariais ou de pessoas internas e externas em relação àqueles dados, né? E também parte de dependência de bibliotecas, né? E por aí vai. Então, existem essa parte de. Então, aqui já está na parte final do artigo, né? Então, esse artigo bem interessante que ele traz uma parte de machine learning, né? Que é muito pouco discutida aí nas fontes mais mainstream, né? Existem pesquisas nesse sentido, existem algumas avenidas de pesquisa bem interessantes, mas que é uma coisa que para os praticantes de machine learning, né? É um assunto que tem que estar pelo menos ali na percepção básica do dia a dia no momento de fazer o deployment dessas ferramentas, né? Não somente para os engenheiros de machine learning, como também para os cientistas de dados. Então é isso. O vídeo de hoje é isso, é um assunto bem interessante, é um assunto que é pouco discutido
e espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso e até mais.